E aí, pessoal? Estamos aqui mais uma vez para dar sequência nas nossas correções de exercícios do Enem, da apostila, e hoje a gente traz uma questão que fala sobre água, que é um assunto tão importante, tão debatido e, claro, está sempre aparecendo no Enem. Então vamos lá. Nos últimos 60 anos, a população mundial duplicou, enquanto o consumo de água foi multiplicado por 7. Ponto importante. Da água existente no planeta, 97% são de água salgada, de mares e oceanos. 2% formam geleiras inacessíveis e apenas 1% corresponde à água doce, armazenada em lençóis subterrâneos, nos rios e nos lagos. A poluição pela descarga de resíduos municipais e industriais, combinada com a exploração excessiva dos recursos hídricos disponíveis, ameaça o meio ambiente, comprometendo a disponibilidade de água doce para o abastecimento das populações humanas. Se esse ritmo se mantiver em alguns anos, a água potável tornar-se-á um bem extremamente raro e caro. Então é isso, meus amigos, uma questão que vai falar aí sobre o uso da água, a racionalização do uso da água, né, a compreensão e tudo que a gente pode falar sobre desperdício e a reutilização da água. Beleza, pessoal? Então vamos para a questão e vamos com certeza acertar mais uma vez. Muito bem. Falamos aqui então agora o que se pergunta para nós, né? O que está sendo perguntado? Fala assim, considerando o texto, uma proposta viável para conservar o meio ambiente e a água doce seria. Então, qual dessas alternativas traz para nós uma proposta que ela é, primeiro, viável, ou seja, que ela tem que ter possibilidade de se tornar real, ela pode ser aplicável. Não pode ser teórica, né, somente no campo da imaginação, que a ideia é bonita, mas não tem como ser aplicável. Ela tem que ser viável para conservar o meio ambiente, então de uma forma geral, e a água doce. Então vamos lá, a letra A fala para nós o seguinte: nós devemos fazer o uso exclusivo de água subterrânea, pois ela pouco interfere na quantidade de água dos rios. Bom, primeiro que essa proposta ela não tem viabilidade, visto que diversas localizações, a quantidade de água que existe no subsolo ela é muito pouca, ela não é o suficiente para manter não só as populações humanas ali, mas também as estruturas que dão suporte à sobrevivência, principalmente aquela que mais gasta água doce, que é a agricultura. Então, o uso de água subterrânea exclusivo ele não é possível de ser feito. Então não tem como a gente habilitar. Então vamos tirar. Se não tivesse essa exclusividade aqui, a gente poderia estar relacionando de outra forma, de repente, esse texto. Mas o uso exclusivo da água subterrânea não tem como, né, pessoal? Não existe essa possibilidade. E outra coisa, falou aqui, pois ela pouco interfere na quantidade de água nos rios. Isso também é falso. A partir do momento que eu tenho uma grande drenagem de água do subsolo, a água dos rios elas vão passar também a ser absorvidas pelo subsolo. Então, quando eu tenho uma grande drenagem de água do subsolo, vai baixando o nível, a água dos rios elas também passam a ser absorvidas para o solo para recompor aquela água que foi drenada, que foi retirada. Então, isso também vai afetar com certeza o nível dos rios que estão próximos ali, certo? Então, com certeza é um item que a gente vai deixar de fora das nossas respostas. A letra B fala que a gente deveria desviar a água dos mares para os rios e lagos, de maneira a aumentar o volume de água doce nos pontos de captação. Bom, isso demandaria um esforço absurdamente grande, um gasto energético absurdamente grande, porque eu teria que bombear essa água sempre de um ponto menor para um ponto maior do relevo, né, visto que os rios sempre estão desaguando nos mares, nos oceanos, por uma questão, né, de relevo. Então, seria absurdamente impossível fazer isso. E segundo ponto é que quando eu pego uma água dos mares, eu vou trazer para os rios uma água salgada. Então, ao invés de aumentar a disponibilidade de água doce, eu vou diminuir essa disponibilidade. Então, seria impossível e impraticável, tá? A letra C fala que nós deveríamos promover a adaptação das populações humanas ao consumo da água do mar, diminuindo assim a demanda sobre a água doce.
Bom, aqui nós temos uma questão importante, que é essa adaptação das populações humanas ao consumo da água do mar. Para isso acontecer, todo o nosso sistema, nosso organismo, ele teria que passar por uma modificação muito grande, principalmente ao ponto que a gente conseguiria retirar esses sais que são tão concentrados na água do mar. A gente teria que ter uma forma de retirar esses sais e eliminar isso, principalmente através do sistema excretor urinário. E nós não temos essa adaptação, não tem como eu promover essa adaptação. Seres vivos que foram adaptados a isso passaram por uma seleção, um processo, né, de adaptação ao longo de milhares e milhares de anos. E com certeza poucos mamíferos têm isso, né? Não é algo que vai acontecer na espécie humana tão cedo, então é algo que está totalmente fora de questão. Não tem como o organismo se adaptar a beber a água salgada. Isso vai trazer problemas graves para a saúde da pessoa, então não pode ser essa. Por outro lado, temos a letra D aqui, ó, fala que nós deveríamos reduzir a poluição, que inclusive foi citado no texto, e a exploração de recursos naturais. O que se fala em exploração de recursos naturais? É tirar uma grande quantidade, né, de matéria, né, das áreas de conservação, inclusive a própria vegetação, né, que a gente sabe que está diretamente relacionado à questão de proteger a água no solo, né, água no solo, água no subsolo. Então, falei, ó, reduzir a poluição, ok. Reduzir também, né, a exploração de recursos naturais, ok, isso é importante, o uso excessivo de água, desperdício. Otimizar o uso de água potável, então usar de uma forma adequada, mais racionalizada, e aumentar captação de água da chuva, que é uma água que pode ser reutilizada para várias outras medidas, como, por exemplo, limpezas de áreas comuns, como, por exemplo, a irrigação de jardins, né? Então seria algo que iria reduzir, né, essa exploração de recursos, que seria a água. Então a letra D traz perfeitamente uma resposta possível, viável, tanto para a questão da água doce quanto para a questão ambiental. E para a gente finalizar, a letra E fala assim, ó, a gente deveria realizar a descarga de resíduos municipais, ou seja, o esgoto, né, e industriais, diretamente nos mares, de maneira a não afetar a água doce. Então, assim, bom, se isso fosse viável, né, imagine você que mora aí a 100, 200, 300, 500 quilômetros de distância do mar, como é que você vai jogar o esgoto lá? Então, ela é inviável. E mesmo que, se você tiver considerando somente a população litorânea, você ainda, apesar de não jogar o esgoto nos rios, né, então preservar a água doce, você vai com certeza trazer um impacto ambiental nos mares, nos oceanos. E a pergunta é claramente lá, uma proposta viável para conservar o meio ambiente, e claro que o ambiente marinho é parte do meio ambiente, certo? Então um item que também está totalmente fora de questão. Beleza, pessoal? Mais uma questão. Passamos aí, espero vocês na questão 7. Beleza, galera? Um abraço do professor e até a próxima.